Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão, mais um episódio. Hoje nós teremos o nosso Momento Startup. Um momento em que nós recebemos startups que vêm contar de onde é que surgiu a ideia, quais são os problemas que vão resolver com as suas startups, não é, engenheira Eulalia? Exatamente, engenheira Vita. Olá pessoal, mais um episódio do Podtech. E como sempre não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que vêm nos acompanhando. Hoje estamos no nosso momento startup, como a engenheira Vita já falou, aquele momento em que nós divulgamos as startups, né? Sabemos que as startups estão a precisar de mais divulgação, precisamos conhecer aqueles então que disponibilizam tempo para encontrar soluções para os vários problemas que nós apresentamos. Então, seja muito bem-vinda, Jace Carlos. Obrigada por ter aceito o nosso convite e sinta-se à vontade. Obrigado, El. Ok, boa. E como sempre, antes de nós entrarmos para aquilo que faz a vossa startup, o que é a vossa startup, nós gostamos de conhecer um pouquinho sobre o nosso convidado. Então, por favor, quem é Jace Carlos? Jace Carlos é um jovem formado no exterior, mas com sempre o pensamento de ajudar o país Angola, que me viu a crescer. Trabalho desde 2019. Passei por ramos de seguro, agora estou no ramo de aviação. Agora trabalho nos projetos interministeriais que têm a ver com estados, onde são incumbidos vários ministérios. E por agora é isso. Boa, e formou-se propriamente em que diz que estou no exterior? Fiz o BAC Plus 2, que é um sistema que é especialização. Eu sou especialização em desenvolvimento de softwares em Marrocos, fiz em Marrocos e é isso. Uau, Boa. interessante. E como é que foi essa experiência de estudar fora do país? Ou seja, formou-se fora do país, como é que foi a adaptação? Acha que o ensino fora do país ou em Marrocos acabou de ser muito diferente daquilo que o ensino em Angola consegue fazer assim ou trazer algumas ideias relativamente a isso? Sim. O que acontece é que lá tu tens duas opções. É fazer a faculdade convencional ou fazer a especialização. No meu caso, eu estava a sair, porque eu vivi algum tempo também na Namíbia, e eu estava a fazer a faculdade convencional. E para mim foi um pouquinho difícil no princípio. E tive a oportunidade depois de ir para Marrocos, decidi fazer já especialização, porque eu gosto de desenvolver. Desde o médio sempre fiz informática, nunca fui bom em outras coisas além de informática. Então, logo que vi a programação, disse não, é isso que eu vou fazer porque eu gosto de desafios. Ok, boa. Muito interessante. E também trabalhas com isso? Trabalho com isso. Como desenvolvedor de software? Desenvolvedor, agora estou mais para gestão. Agora estou mais gestão de projetos, mas que tem a ver com desenvolvimento. Ok, interessante. Okay, ou seja, tudo sempre voltado para aquilo que é software. Certo. Muito bem, acho que já conseguimos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso convidado e agora vamos conhecer sobre a startup, não é? Inicialmente gostávamos de saber qual é o nome da startup e qual foi o problema que vocês identificaram para trazerem essa startup como a solução. O nome é Ubuntu. A solução surgiu de uma dificuldade que eu tive. Havia necessidade de ir para um casamento e eu comprei a roupa à última da hora. Okay. E tive a primeira dificuldade de encontrar uma lavanderia que me entregasse a roupa no mesmo dia. Okay. Todas só estavam a me dizer, dia seguinte, se for para entregar, hoje só conseguimos entregar às 20. E eu precisava estar porque eu era irmão do noivo. Muito arriscado. Um dia antes. Não comprou roupa cedo. E devido a essa dificuldade, eu liguei para vários amigos, conhecidos, até pessoas que eu nunca mais falei, liguei, só me diziam, olha, tudo vai ser, só vão te entregar amanhã. Graças a Deus encontrei uma, e eu depois fiquei a pensar, tive tantas dificuldades em encontrar uma lavanderia, por que é que eu não crio uma aplicação, tendo em vista, se eu tenho essa dificuldade, outras pessoas têm, que é buscar, recolher, e ter essa facilidade em pagamento, ter as melhores lavandarias. E no princípio eu comecei só com projeção de lavandarias, mas depois, consoante
as necessidades que algumas pessoas começaram a me apresentar, como contratar um bom trabalhador, procura de serviços, eu vi, por que não só fazer, além da lavandaria, fazer uma aplicação aberta, que seria a busca de todos os serviços. E nós agora estamos no processo do protótipo, que estamos a desenvolver, porque nós pensamos que o Ndundo não pode ser simplesmente uma aplicação para quem tem smartphone. Até para as pessoas que usam telefones analógicos, nós pretendemos alcançar. Por isso é que o nosso protótipo está numa fase de desenvolvimento que eu digo que é muito crucial, porque eu, nesse exato momento, desenvolvo sozinho e eu tenho desenvolvido utilizando inteligências artificiais, porque acredito que hoje as inteligências artificiais, em termos de entregar um protótipo, é mais rápido, não desigualando o que nós seres humanos conseguimos fazer. Então, por isso é que estou nesse projeto. Mas o que é um Ubuntu? Ubuntu em que língua é? Eu não pesquisei bem na língua, porque eu digo sempre, por eu viver na Namíbia e Marrocos e eles dão tanto valor às línguas nacionais, eu sempre pus na minha cabeça, tudo que eu desenvolver vai ter que ter nome nacional. Depois, mais tarde, é que eu vou pesquisar o nome para entender. Então, eu sempre me foquei que toda aplicação que eu pôr em Angola vai ter que ser língua nacional, de modo a incentivar até o estrangeiro a utilizar. Ele tem que sentir que não, eles representam a ideia deles. É daquela variante do Kimbundo, Umbundo, pegaste lá o Sim, Ubuntu? sim. Ok. Boa. E o que a Ubuntu faz? É um motor de busca de lavandarias e serviços genéricos. Porque, como eu já havia dito, a dificuldade que eu tive da lavandaria, eu tive também outras dificuldades de ter que contratar uma trabalhadora. E quando eu fui contratar a trabalhadora, minha trabalhadora nem conta tinha. Conta bancária? Conta bancária, eu fiquei há muita dificuldade. Eu fui lhe explicando, olha, tu também precisas ter um INSS para mais tarde, Sim, isso todo o segurança projeto. social. Tens o fundo de pensões, mais tarde vais a ganhar alguma coisa. E eu vi que há pouca literacia nesse sentido. Então, o mundo traz também isso de modo a incluir esse tipo de serviço e essas pessoas a esse serviço. Mas não vai ser obrigatório, vai ser decisão deles. Nós simplesmente vamos explicá-los quais serão os ganhos e o que é que eles vão ter lá para o futuro. Porque o que eu noto é, não desmerecendo o nosso governo, há pouca literacia sobre esses assuntos. Então, o mundo também vem com esse sentido para ser uma literacia sobre esse assunto. Ok, boa. Muito interessante. Quantos são? Trabalha sozinho? Trabalho até agora? sozinho. Pai, como é que tem sido essa experiência de montar um projeto desse sozinho? Difícil, porque tenho atividades de trabalho e perco muita noite. Mas é mesmo muita noite, sozinho. Já podemos imaginar. No princípio é complicado, mas depois a pessoa pega no ritmo, porque também em Marrocos eu estudava de noite e eu só conseguia dormir quando eram 5 horas, porque chega uma altura que eu digo que teve algum momento que eu cheguei a um momento que em meu ser já não estava bem, eu só conseguia dormir com luz, sem luz eu não dormia. Ok. Então já consigo lidar um pouco com isso. Não, mas eu quero perceber, o desenvolvimento da aplicação e tudo faz sozinho. A startup em si também é membro único? No princípio éramos 2, só que um teve que emigrar e a comunicação ficou meio que limitada. Então ele preferiu deixar as atividades dele cá e eu fiquei simplesmente, porque no princípio nós estamos a fazer só tudo numa ideia, retirar do papel e colocar tudo organizadinho, só que com essa imigração dele ficou tudo comigo. Ok. Mas falou há pouco tempo sobre a plataforma, que é uma plataforma aberta, não é? Onde tem vários serviços. Além da lavandaria, quais são os outros serviços? Além também de prestação de serviço, não é? Sim, prestação de serviço. Tem também outros serviços? Pretendem integrar mais outros serviços nessa plataforma? Sim, nós pretendemos integrar, por exemplo,
quando eu vou para a cidade, eu olho que muita gente, por vezes, tem dificuldades em levar o carro para a estação de serviço. E nós pretendemos ligar a aplicação com as estações de serviço, que é modo, eu vou agendar a hora que eu vou levar o meu carro para lavar. Sim. Ok. Então, nós pretendemos, no futuro, incluir este serviço. Sim, e também seria bom, né? Porque muitas vezes nós, ao final de semana, principalmente domingo, depois de várias correrias, tu chegas lá 17, 18 horas e já fica muito complicado saber onde é que tem uma estação de serviço aberta para levar o Certo. carro. Então acho que acabaria por auxiliar muito. Vamos ficar à espera, mas a plataforma Mundo está lançada, funciona, já conta com usuários a usufruir do serviço? Ainda não, ainda está na fase protótipo, porque nós nesse caso ainda estamos a discutir, bem dizer, a entender do processo de financiamento. Porque é o processo que cá em Angola, eu sinto que é muito burocrático. E quando tu vais apresentar, se tu não tens tudo bem estruturado, eu sinto que as pessoas possam ficar com a ideia e depois tu vês a ideia foi lançada, mas não foi lançada. Eu até não tenho problema da minha ideia ser lançada. Eu tenho um problema que a ideia seja lançada de uma forma incorreta. Porque o meu foco é ajudar a necessidade das pessoas que não estão ligados à segurança social, porque eu noto que as aplicações, uma parte angolanas, não têm projeção social, tem mais projeções econômicas. Então eu tento olhar mais para a projeção social no sentido de, se uma trabalhadora trabalhou conosco 20 anos, por que nunca se inscreveu na segurança social? Sim, é um custo e para elas é um pouquinho elevado, mas para ela no futuro também se sentir mais saudável. Mais segura mesmo. Sim. Também. Ok. Mas como é que a plataforma Mundo poderia ajudar essas pessoas? Eu quero perceber. Nós temos duas projeções, que no princípio é a projeção convidar os utilizadores, que são os profissionais, a acederem à segurança social. Nós vamos explicar a eles. Nós vamos explicar Via workshop? Via workshop, quando for o processo de criação do seu perfil. Porque ok. o que nós pretendemos é, aqueles que não têm um smartphone, eles vão poder, nós estamos a pensar, nós ter agentes na rua, a criação de perfis desses funcionários. Que ele, a partir do seu telefone, se receber uma notificação de que alguém precisa do seu contato, o pagamento, nós temos um pensamento de que vamos tentar retirar um pouco do nosso ganho e um pouco do ganho deles, para no final de tudo nós também beneficiar a eles. Nós pretendemos como uma projeção social. Então é nessa ideologia. Não sei se fiz perceber. Estou aqui a tentar puxar, não sei se é o Lália percebeu. Não, acho que eu peguei a ideia porque, voltando para essa área mesmo desses serviços, acho que nós temos algumas senhoras ou alguns funcionários e que, como o Carlos já disse, acabam por não ser valorizados, não ficam inscritos. Então, a plataforma acabaria por não só exigir, né, no cadastro delas que falem sobre propriamente a sua lavandaria, disponibilizem horário ou dados para que nós, usuários, consigamos ir usufruir dos serviços, mas também tem a obrigação de mostrar que os funcionários que estão lá presentes tem tudo regularizado, Sim, né? sim. Tem documentação necessária, está inscrito no INSS, ou seja, terão um quesito que é voltado para esse lado regularização do próprio funcionário em si, certo? É isso que eu não sei se peguei bem. É isso. Okay. Mas em termos de estabelecimento é mais complexo, mas agora, porque nós vamos ter o modo estabelecimento e o só profissional. No só profissional é que nós já temos essa opção bem descrita. No modo estabelecimento ainda não temos, porque há estabelecimento que a nível de custo prefere não fazer, mas nós sempre vamos tentar convencê-lo de modo a explicar quais seriam os ganhos dele ter isto para os seus funcionários. Okay. E acho que também
Talvez teriam alguma, vamos assim dizer, os donos das lavandarias ficariam um pouquinho assim hesitosos em usar, porque seria ok, vamos ter que inscrever. Para aqueles que não gostam, seria mesmo custo, né? Certo. E ficaria complicado, mas ainda assim seria muito bom trazê-los para essa realidade, porque devemos sim, né? Estar inscritos, se trabalhamos, devemos estar inscritos, porque no futuro devemos nos beneficiar daquilo que foi o nosso percurso de trabalho. Certo, certo. E como é que será a tua abordagem para convencer esse pessoal para adquirirem ou para integrar para o seu plataforma? Oh, na realidade ainda não pensei, porque eu tento, tudo que eu desenvolvo na aplicação, eu tento primeiro fazer com as minhas trabalhadoras em casa. E eu noto que elas ainda vêm, vai ter que me descontar mais 5.000, vai ter que me descontar... Sim, esse é o lado E nós tentamos sempre dizer, não, o que vai se fazer vai se repartir, nós vamos dar uma parte, vocês também vão dar uma parte, mas no final de tudo, vocês é que acabam por ganhar. Mas ainda existe um pequeno forcing, porque as pessoas ainda têm pouco conhecimento sobre o que é realmente a segurança social cá em Angola. Okay, porque acho que não, é sobre ouvir o termo desconto, né? Não importa para que é só ouvir desconto, que a pessoa já fica assim com muito receio. Também falou sobre financiamento, né? Nós tivemos aqui num programa passado, por favor, assistem os nossos episódios. No programa passado nós tivemos também o responsável de uma incubadora, temos aqui o Fábio. Fábio, se estiver a acompanhar, vai um grande abraço e um beijinho para ti, que falou sobre o financiamento. Ele diz que muitas startups às vezes não ficam organizadas e ficam mais focadas em buscar financiamento. É o vosso caso? A essa altura, se caísse um financiamento, já estaria tudo delineado para poder avançar? Eu já participei em programas de startups e eu aprendi muito com eles. Participei nos programas da Acelera, aprendi muito com eles. É por isso que nós ainda não estamos preparados para receber exato momento, porque ainda existem fases que nós precisamos delinear. Por exemplo, nós precisamos, quando tu vais receber o financiamento, eu entendo que tu tens que ter tudo delineado, que são as matrizes. Quem vai entrar, o que é que vai fazer, o que é que vai deixar de fazer, isto ainda não está delineado. Então, nesse exato momento, não estamos ainda preparados. Mas o que é que falta? Delinear as matrizes, porque eu sou desenvolvedor em termos de parte de negócio, eu não entendo muito. Eu procuro sempre alguém que, por vezes, se disponibiliza, um amigo ou outro que fez a administração da empresa, me dar alguns palpites, e é dos palpites deles que eu tento fazer as minhas apresentações, melhorar algum conteúdo que esteja errado. Então, sinto que para negócio não é ainda à minha frente. Eu pretendo ter alguém que vai olhar nessa vertente e vai desenhar a estrutura, como é que vai ser operacional a estrutura. Porque as startups, nós não podemos encarar que as startups são simplesmente aplicações a ser desenvolvidas. Startup engloba muita coisa. Como é que o negócio vai ser? Daqui, tá bom, nós temos uma projeção que daqui a X anos vamos estar em toda Angola. E depois? Exige negócio, exige o processo de gestão. Então, eu estou à procura dessas pessoas. Alguns amigos, coloquei a questão, mostraram-se disponíveis, mas não para agora, que eles também têm seus projetos. Então, por isso é que eu tenho feito de forma, do meu jeito, pegando um pouquinho deles. Ok, boa. E procurou auxílio de alguma incubadora para poder alavancar, para poder pegar e poder avançar? Para esse projeto, ainda não, porque como eu disse, eu participei no Acelera e ainda estou a organizar alguns conteúdos que eu possa procurar de novo o Acelera ou as outras incubadoras. Ok, boa. Mas conforme tu tens feito o teu projeto, tu tens desenvolvido o teu projeto, pretendes lançar daqui a quanto tempo?
visto que é uma ideia, né? Hoje tu estás com uma ideia no papel, uma ótima ideia, e outra pessoa pode estar aqui acompanhando e ser um pouquinho mais rápido que tu e lançar. A minha pretensão é que até meados do ano, pelo menos a primeira fase esteja no ar. Que é ou a lavanderia ou os serviços gerais. Mas o meu foco mais, como um amigo tem me dito, foca-te mais ainda na lavanderia porque é o que as pessoas mais procuram. Sim, Mas eu digo, eu gosto muito da ação social. Então, toda essa discussão no meu ser mesmo, se eu vou primeira fase, a lavandaria ou... Mas com as lavanderias também seria o mesmo processo? Não, com as lavanderias os processos seria mais... Eu digo que seria mais simplificado. Por quê? Porque nós estaríamos a funcionar como um modelo Tupuca. Tu não tens os equipamentos, tu contratas. Okay. Tu assinas acordo com as instituições e as instituições, depois no final do mês, tu faz o acerto de contas. Ok, já fizeste um estudo de campo para saber quantas lavanderias nós temos em Luanda, né? Acho que inicialmente vão lançar para Luanda, ou será mesmo já para toda Angola? Princípio é para toda a Luanda. Mas já conheces mais ou menos quais são as lavanderias que nós temos aqui em Luanda? Em Luanda temos muitas, temos muitas. Tenho feito algum estudo, tenho analisado quem seriam as primeiras lavanderias. Já tiveste assim um contacto direto com algumas lavanderias? Não diretamente, mas quando vou deixar uma roupa tento sempre falar Deixar com uma coisinha. alguma coisa que me chama a atenção para que quando eu for apresentar a eles E ter aquele como é que tem boom sido o deles. feedback deles? Quando tu dás assim uma cena, o que é que eles têm achado? Será que eles aceitariam com facilidade? A lavandaria que eu vou constantemente, que é no Nova Vida, eles falam, olha, vai nos ajudar muito. Ah, boa. Ok. Porque tem clientes que por vezes lhes deixa à espera até 22 horas. Ele diz que vem às 18, mas só chega às 22. Estou a vir. Quando dá conta são 22 horas. Então eles dizem, olha, se tivermos com esse serviço, o cliente está a atrasar, nós acionamos vocês vão lá, deixam a roupa dele, deixam o item dele. E como é que vocês ganhariam com isso? Nós ganharíamos com as comissões de transporte, comissões de serviço. Isso nós pretendemos tudo via comissão. Nós seríamos intermediário entre o cliente e a lavanderia. Ok, bom. Interessante, né? Um pouquinho daquilo que nós já temos também visto hoje em dia sobre farmácias, né? Sobre vendas de produtos online. Às vezes nós já vemos em que loja está disponível, em que horário está disponível, e depois nós não temos como pegar de forma presencial, já podemos receber, né? A equipa gere e consegue então trazer o produto até nós. Então, acho que vai funcionar assim um pouquinho com as roupas. Só tem que ter muito cuidado, né? São roupas. Porque por isso que eu estou assim meio ansioso, porque acreditamos que lavandaria é um processo meio delicado, roupas. Mas nós estamos a pensar numa solução que acabamos por ver que já existe em outro país, que seria aquilo eles chamam um saco de proteção, mas tentamos entrar em contato com essa startup de outro país. Eles ficaram de nos responder de como é que eles fizeram, porque nós explicamos, somos angolanos, e estamos a aguardar a resposta deles. O feedback deles. Não percebi. É uma bolsa em que tu, quando fores colocar a tua roupa, tu colocas lá um bloqueio. Só a lavandaria que tem acesso àquele código. Ok. Sim. Eles têm e eles têm um modelo de... Como é que eu posso dizer? Caixa box. Vocês já viram aqueles caixas do correio que ficam na rua. Eles também já têm esse modelo que tu chegas na rua, tu colocas, tem um pessoal próprio que vai receber, que vai recolher aquela roupa, sabe que lavandaria vai deixar. Então eles já estão mais avançados. Bem mais avançados. Então nós estamos a tentar ter que eles nos
apresentam pelo menos como é que foi esse processo deles, criação do saco, onde é que eles criaram essa box, para nós poder também implementar, mas de modo a salvaguardar ideias deles. Achas que eles serão assim tão Por ser generosos? jovens, por serem jovens e por também acreditar que tem um conhecido lá, então Ok. estão a... Ah, Então, Por isso- então se for assim. Estão a dizem alguma coisa Dar algum depois. subsídio. Não. Yeah, mas se for assim, da minha ideia, do nada vou te passar a minha ideia para implementares numa outra localidade, não seria assim tão fácil. Os brasileiros são muito abertos em partilhas de ideias, Ok. principalmente na área de tecnologia. Eles são muito abertos. A mesma tendência, eu digo que é um mentor que é da área de inteligência artificial. Ele vai sempre me dando algumas ideias de como usar de forma correta a inteligência artificial. Ok. Então, com a outra startup, acaba por ser também uma troca de experiência, né? Vamos assim dizer. Certo, certo. Uhum, e poderá até dar ideias deles poderem evoluir ainda mais naquilo que é a sua startup, porque eles vão apresentando problemáticas, eles vão ouvindo e pode auxiliar também no desenvolvimento de mais soluções. Então não é simplesmente nós, os angolanos, que estamos aí buscar ideias ou recolher só o contributo deles. De alguma forma também acaba por auxiliar ou dar algum subsídio para eles. Certo. É nessa ideologia. E sobre. Será uma plataforma, um portal? Nós, no princípio, queremos começar como uma aplicação, uma aplicação móvel, mas vai ter também um portal, por causa do processo das lavanderias, que precisam eles usam computadores de mesa ou portáteis, então também está a cautelar dessa tendência. Também estamos a cautelar o processo SSD, que é para aqueles que não têm smartphone poderem receber as notificações dos seus... Mensagem. Olha, alguém solicitou o seu serviço. Então, queremos também incluir isso, ele poder consultar o saldo dele pelo SSD, porque nós acreditamos que as nossas plataformas angolanas ficam muito no smartphone, esquecem o SSD. A banca é que está mais virada para SSD, né? Mas as restantes das plataformas esquecem desse processo. Ok. E falou aqui sobre estar aberto. Eu queria perceber, nesse caso, como é que será o cadastro do pessoal? Será da mesma forma ou de forma diferente? Imaginemos, a lavanderia teriam o seu portal, o website, qualquer o aplicativo, ou será o mesmo aplicativo para lavanderias ou usuários? O processo, como é que será o cadastro? O cadastro vai depender. As lavanderias vão ter que mesmo ser via web, Ok. mas os profissionais que são os que prestam serviço de forma autónoma, eles podem fazer pelo portal ou pelo aplicativo, como a pessoa que quer solicitar um serviço. Por vezes estás no trabalho e surge uma necessidade, podes talvez pegar no telefone, estás à frente do computador, a tendência é trazer nas duas vertentes. Será uma responsabilidade enorme. Imaginemos agora um cliente liga, olha, eu quero levar a minha roupa para uma certa lavandaria e a lavandaria estraga a roupa alheia. Como é que será? Não, acho que essas já são questões para a lavandaria É isso, porque toda lavandaria que for associada vai ter que... Há responsabilidades que vai ter que assumir. No caso, imagina, tu vais fazer a solicitação. Ou seja, não serão seletivos. Não, Qualquer não. lavandaria pode fazer parte. Por qualquer lavandaria. E as lavandarias nós pretendemos trazer que é o top, que é o feedback de cada cliente. Quando tu entrares, vais ver os tops da lavandaria consoante o feedback e vais poder escolher aquela que tu sentes mais confortável. Ok. Então, nesse caso, dentro da plataforma também terá uma opção de feedback das pessoas que vão usando os Certo. serviços, podem deixar as suas opiniões sobre os serviços que foram oferecidos. Certo? Como também para trabalhadoras domésticas, tu imagina, acessas o contrato com uma trabalhadora, deixas lá o teu feedback Ok. para que a próxima pessoa vai ler o histórico, mas não vai entrar em contato contigo. Só vai ler o histórico. Ok. Foi bem recomendada,
Isso não é para desmerecer a restante, mas é sim para nós termos boa prestação de serviço também dentro das Ok. nossas casas. Ok, não, percebi. Não, boa ideia, boa ideia. Boa ideia. Então, nesse caso, o que esperamos da startup Mundo são inicialmente esses três serviços, né? Que é lavandaria, prestação de serviço Uhum. e para estacionamento, né? Não, estação de serviço Estação, com estação carro. de serviço, estação de serviço. Boa. Não, mas é uma ideia muito boa. Mas aqui o Geiger, não é? Certo. Também quer dizer que não, ainda não está aberto para financiamento. E agora, se aparecer um investidor gostar da ideia, não vais aceitar, vai dizer que não estou pronto ainda. Espera mais 2 meses, uns 3 meses. Se aparecer aí, nós temos que sentar com ele, pôr o que é que realmente já está feito e ver qual é o entendimento dele e ver também. Porque há pessoas que ao financiar só dão dinheiro, não controlam. Então eu tenho que ser sincero com ela. Eu sou bom aqui, tu vais entrar com o financiamento, mas tu precisas também me ajudar com esse aspecto. Então é nessa lógica. Muito bom. E aquela pergunta de sempre, né? Onde é que o Geiger vê... Eu vou chamar Carlos, né? Porque eu acho que... Vou ficar Não pelo queremos errar Carlos. no nome. Onde é que vê a Mundo daqui a 5 anos? Como é que idealiza? Eu idealizo o Mundo como uma das principais motores de busca em Angola. Motores de busca, porque ela vem não só para transformar e fazer a inclusão, mas simplesmente para que as pessoas se sintam confortáveis em suas casas. É isso que nós trouxemos. Estamos a trazer é que as pessoas dentro da sua casa, sem ter que fazer muito, ter os serviços, ter a segurança dentro de sua casa. Ok, muito Exatamente. E então nós estamos aqui a ter uma conversa interessante com o Carlos, também vou chamar pelo Carlos, em que nós estamos a conhecer um Bondo que surgiu de uma necessidade que o próprio founder passou, não é? Teve Certo. algumas dificuldades em encontrar uma lavandaria e com esse problema ele achou que seria interessante se tivéssemos uma solução que pudesse suprir, que pudesse dar respostas a essas dificuldades, que eu acho que não é somente dificuldade do Carlos, nós também temos lidado com essas dificuldades em encontrar lavandaria, às vezes ficamos assim cansados em pegar as nossas roupas nas lavandarias. Então isso facilitaria muito, mas muito mesmo. Sim. Facilitaria Sim. muito. E Sim. com esses outros serviços que estariam integrados nessa plataforma, acho que realmente é um projeto inovador. Exatamente, né? Por isso é que nós estamos sempre a dizer, ou por isso é que nós temos o nosso momento startup, para conhecermos mesmo essas soluções, esse tipo de conceito, né, que os nossos desenvolvedores trazem aqui, porque realmente ajudam naquilo que são os vários problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Então, acabamos por inspirar, né? Vocês quando passam aqui no nosso momento startup, acabam por inspirar também outros jovens que estão assim meio que receosos, podemos avançar, não vamos avançar, e saber que aqui no programa passam startups que já foram lançadas, estão em funcionamento, algumas como do Carlos que ainda está assim, está no protótipo, está a caminhar, é muito bom, é para mostrar que todo mundo tem um espaço aqui e que vários são os problemas que realmente devemos mesmo resolver. E tu estás, desculpa, e tu estás nesse mundo da startup há quanto tempo? Acredito que desde que eu voltei para Angola, Há quanto tempo que estás aqui? desde 2019. Ok. Porque a princípio foi tentar. A minha posição quando eu comecei a trabalhar era como analista de sistemas, então era ver a necessidade dos colegas muitas das vezes e transformar dar facilidade a eles. Então sempre tentei criar alguma coisinha para eles de modo a facilitar. E o mundo já está há quanto tempo?
Olha, o mundo tem aí, as ideias estão desde 2025. Ok. 2025. Caminhar, ok. Então, Caminha para um anito, né? um anito, sim. Boa. Boa. E vamos torcer para que no meado mesmo deste ano, como disse, ela esteja no ar. E nós vamos usar também. E quando lançar, também o convite está sempre aberto para vir para aqui, né? Informar que Obrigado. vai lançar ou que já lançou. E podemos falar também um pouquinho sobre isso. Obrigado. Irei E já fazer que tu isso. estás nesse mundo de startup desde 2019, como é que tens visto as startups do modo geral aqui em Angola? Do teu ponto de vista sobre isto, as ideias têm sido mesmo inovadoras ou têm tido ideias que são quase que as mesmas, os projetos, as startups? O que é que tu achas sobre isso? Eu digo que as ideias têm sido inovadoras, mesmo tendo alguns projetos que são quase semelhantes, mas existe sempre é o que eu digo, o back-off, a gestão por trás. É o que diz que é que faz a diferença. Nós podemos ter todos a mesma aplicação, se nós não tivermos uma boa gestão por trás, não vai ser a mesma coisa. E a abertura de incubadoras, o que é que tu tens visto? Será que eles têm sido abertos? Criação de uma startup, naquilo que são os regulamentos. Temos aí o INAPEM, que eu acho que é o instituto que lida com pequenas e médias empresas. O que é que achas? Será que ter os documentos necessários para ter uma startup é um processo fácil ou tem aí algumas coisas que têm dificuldade mesmo bastante na criação das startups? Eu sei que ainda não Sim. chegaste nesse ponto, né? Sim, mas Alguns desafios que as startups têm enfrentado, se calhar já tiveste aí alguns contactos com outras startups, se calhar eles já falaram sobre alguns desafios que eles enfrentaram, que achas que também tu, se calhar, podes enfrentar e não gostaria de enfrentar e que gostaria de aqui partilhar connosco? do que eu acredito, pela questão que colocou, as startups ainda existe um pequeno receio das pessoas utilizarem. As pessoas utilizam número limitado de startups cá em Angola. Nós temos muitas. Se nós entrar para o Apple Stores ou Google Play Store, tu vais ver muitas startups criadas por angolanos, mas a falta de publicidade é que dificulta muitas startups em crescer. Porque para tu fazeres uma publicidade na televisão, tu levas o custo ainda elevado. Para uma startup que está a começar e não impacto. Para tu teres um influencer a falar da tua startup, também fazem uns preços elevados, também alguns. Então, existe ainda, em termos de marketing, existe ainda um custo muito elevado cá em Angola. Então, eu acompanhei os 3 últimos Angotic e eu fui vendo que o número de startups foi aumentando. E no último, sim. o ano passado, disparou muito. Sim, sim. Eu fiquei, não, estamos a crescer. Nós só temos um único pacote, que é o Angotic. Fora o Angotic, o que é que nós conseguimos fazer? Exatamente, é por isso mesmo que nós criamos esse momento. Porque nem todos conseguem estar no Angotic. Certo. Por causa do custo também. Exatamente. Exatamente. Há mesmo essa necessidade de nós termos momentos como estes que visam mesmo a impulsionar as startups. Porque é só mesmo assim que nós vamos encontrar ideias inovadoras que venham de facto resolver os problemas que nós temos enfrentado. Por exemplo, eu vi um projeto que acho que era para jovens, acho que era idade de crianças, que uma vez eu estava a andar de IT e eu falei ao senhor que era um projeto porque ele disse que o filho dele entendia muito bem de informática, mas não tinha outro sítio para poder aprender mais coisas. Acho que eles fazem montação de robô. Ele disse, não, eu vi na televisão, mas depois também já não encontrei o nome e fiquei perdido. Então, é dizendo que em termos de marketing, as nossas startups ainda o custo por ser elevado muitos não se retém. Ok, bom. Então Precisamos melhorar muito. Sim, o mercado tem que verificar, tem que auxiliar também nisso, né? Certo. Boa.
Tá muito interessante, né? Mais uma startup aqui, mais uma solução para aquilo que é o quesito limpeza, né? Lavanderias e posteriormente para a estação de serviço. Alguma coisa que queira passar, que não tenhamos propriamente perguntado, que gostaria de deixar aqui no ar para quem nos assiste relativamente a essa startup ou algo voltado àquilo que vamos falando? Eu tenho algo a dizer para quem tem alguma ideia. Boa. Nunca fica com medo de colocar em prática, porque só colocando em prática é que tu vais conseguir definir e entender qual será o risco. Se nós ficar sempre com medo, vou errar hoje, não vai dar certo, nunca vamos conseguir fazer nada. Mesmo nós a sair de casa, nós podemos bater numa pedra e acontecer alguma coisa. Então temos que ter sempre a fé e pensar que vou conseguir. Boa. Exatamente. Muito bom. O Guia estava aí com uma cena, até que te falo uma cena. Querias apresentar alguma coisa no computador, o que era? Não era, eu tinha feito uma apresentação PowerPoint que era mais explícita. Ok. Sim. Epá, infelizmente nós não conseguimos. Sim. Não conseguimos, mas de alguma forma conseguiste aqui apresentar aquilo que tinhas aí preparado. Sim, perfeitamente. Que bom. Muito bom. Ainda bem que conseguimos. Então nós ficamos felizes por isso. Engenheira Vita, mas porque estamos assim já a caminho do finalzinho do nosso episódio. É, exatamente. Eu acho que podemos finalizar. Ou o Carlos tem aí alguma coisa adicional, se calhar, já que vai lançar a sua startup já em algum junho, apelo, alguma coisa assim. Exatamente. Ou seja, aproveita as câmeras do Podtech para vender um pouquinho o peixe, para chamar a atenção, até porque está naquela procura de pessoas que poderão auxiliar naquele lado do negócio. Então, venda o peixe. Eu olho mais para os estudantes, né? Okay. Para quem tem objetivo em desenvolvimento e ama desenvolver, que nós estamos abertos. Para quem quer investir numa startup que tem um pensamento de revolucionar o mercado, nós estamos abertos para ouvir a proposta e sentar e caminhamos todos juntos. Ou seja, a Ubuntu está a recrutar. Estar para... mas sem remuneração ainda. Ok. Acho que tem pessoas que gostariam de interessante, sim. Ganhar experiência e entrar. Certo. Está a recrutar nesse caso a parte administrativa, é isso? Sim, administrativa e programadores. Ok. Então muito fiquem bom. ligados, está aqui mais uma oportunidade sim. de aprender. De aprender de crescer. Exatamente. E... não deixou assim o contato ou a rede social, alguma coisa? Tem o meu LinkedIn, que é o que eu uso mais para nível profissional, que é Geiger Carlos. O contacto é o 933 504 305. Boa. O nosso realizador depois vai fazer passar assim os dados lá no rodapé. Ele é super a fazer isso. Tá bem, Geiger Carlos. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, por ter partilhado sobre a sua startup. Achamos muito interessante, uma ideia extremamente inovadora e obviamente que estaremos aqui a torcer para que possas realmente lançar no momento certo e que dê mesmo tudo certo. Tá bem. Qualquer coisa, obrigado. qualquer apoio que precisar da nossa parte, estamos abertas para recebê-lo e tê-los de novamente aqui para falar sobre, olha, já lancei, já tem sucesso. 1.001 pessoas a usarem. Olha, para nós também será uma Muito alegria. bom. Saber que fizemos parte desse processo de divulgação, o que será muito, muito bom. Muito obrigado eu por terem me recebido, porque é o primeiro podcast que eu participo. Ok, boa. Então, muito obrigado. Estou aberto, sim. Quando for o momento do lançamento, serão convidados. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, estamos aqui no finalzinho do nosso episódio, mas claro que nunca podemos fechar nosso episódio sem falar daqueles que são os nossos parceiros, aqueles que ajudam e que, de certo modo, acabam tornando possível aquilo que é a realização do nosso
PodTech. Começo sempre pela Polaris Media. Temos a Polaris Medias, que faz cobertura de eventos, casamentos, aniversários, sessões fotográficas. Então, se estão à procura de cobertura de eventos, estão à procura de serviços voltados a sessões, não esqueçam de contactar a Polaris Media. Exatamente. Então também temos o nosso parceiro que é JBM, sentem a qualidade. Também estão disponíveis para realização ou Materialização de videoclipes. exatamente. Videoclipes, são audiovisual, então também podem entrar em contato que estarão lá para Dar suporte, cobrir. dar suporte aos vossos eventos. Sim. É só verem a qualidade. A qualidade. Fala da qualidade. Fico até sem palavra quando estou a falar de JBM. Acho que vocês já deram conta disso, mas Sim, é e não isso. somos ciumentas. Quem quiser realizar também podcasts, também pode contactar a Exatamente. JBM para a realização desse mesmo podcast. Exato. E também temos a Cis Company, que é uma empresa que oferece cursos de cibersegurança e também para aquelas pessoas que querem mergulhar para esta área de cibersegurança, também podem entrar em contato com a Cis Company. E terminamos aqui mais um episódio. Continuem a colocar like, a seguir as nossas páginas e nós também estaremos sempre aqui a trazer bons conteúdos para vocês. Bom, até lá. Até o próximo episódio. Tchau, Fiquem tchau. bem. Até já.